Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo aqui vou trazer as rodadas das séries C e D do fim de semana, resultados pelas eliminatórias desta sexta-feira, um mercadão da bola também, tá? Algumas notícias atualizadas. E vamos em frente, né? Começando pela Série C do Campeonato Brasileiro, está indo para a sua segunda fase, né? Agora para um quadrangular, a Série C do Campeonato Brasileiro. E os jogos são os seguintes. Nesse sábado, 5 horas da tarde, Ponte Preta e Guarani. Nesse sábado, 7h30 da noite, São Bernardo e Londrina. Nesse próximo domingo, vamos ter os seguintes jogos. Caxias e Floresta, 4h30 da tarde, próximo domingo. Náutico e Brusque, 7 horas da noite, próximo domingo. Beleza? Então são jogos, né, dessa segunda fase aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Série D Campeonato Brasileiro, jogos da volta, fase quartas de final, tá? Saberemos, após o término dessa fase, quais os 4 clubes que vão subir da D para C na próxima temporada. Bom, vamos passar aqui os jogos da volta. Nesse sábado, 4 horas da tarde, Barra de Santa Catarina contra o Cianorte do Paraná. Goiatuba de Goiás contra a Inter de Limeira. Goiatuba de Goiás contra a Inter de Limeira. 4 horas da tarde, nesse sábado também. 5 horas da tarde, nesse sábado. Asa de Arapiraca e Maranhão. 5 horas da tarde, nesse sábado. 7 horas da noite, próximo domingo, vamos ter América de Natal e Santa Cruz. 7 horas da noite, próximo domingo, fase quartas de final, jogos da volta, Série D Campeonato Brasileiro. Bom, galera, aqui o que eu vou passar agora é, primeiramente, um jogo de amanhã, beleza? Sábado é uma final. Amanhã sai o campeão do Nordeste, campeão da Copa do Nordeste 2025. Bom, vamos lá, né? Bahia e Confiança de Sergipe se enfrentam pelo jogo da volta, a grande final, Copa do Nordeste, em Salvador, amanhã, 5h30 da tarde. No jogo da ida, o Bahia venceu pelo placar de 4-1 em cima do Confiança de Sergipe. O Bahia pode perder até por um placar de 2 gols de diferença, que mesmo assim se sagra campeão. Se o Confiança vencer o Bahia, por exemplo, por um placar de 3-0, 4-1, isso acontecendo, iremos para as cobranças de pênalti. Beleza? Então é isso. Final da Copa do Nordeste, nesse sábado, 5h30 da tarde, Bahia e Confiança. Gente, antes de passar para outras coisas, só trazendo esse dado aqui, né? Os maiores campeões da história da Copa do Nordeste são, pela ordem, o Bahia com 4 títulos, o Vitória, o Sport Clube Vitória, né? Que também é da Bahia, também com 4 títulos, o Sport, o Ceará, e se muito me engano também o Fortaleza, aqui com 3 títulos cada um, né? São os maiores campeões da história da Copa do Nordeste. O que vale dizer é que se o Bahia for o campeão da Copa do Nordeste, o Bahia vai se isolar como o maior campeão dessa competição de maneira, como falei, né, isolada. Porque atualmente é empatado com Vitória. Se vencer, vai a 5 títulos contra 4 do Vitória.
se isola como o maior campeão da Copa do Nordeste. Se o Confiança de Sergipe vencer a Copa do Nordeste, o que vai acontecer? O Confiança, além de levar o seu primeiro título de Copa do Nordeste para casa, ainda vai dar o primeiro título de campeão do Nordeste para o futebol de Sergipe, tá? Então é isso. Bom, vamos em frente. Bom, gente, o Bahia se classificou para mais uma final e também é de Copa do Nordeste, tá? No caso, na categoria sub-20. O Bahia venceu o Vitória por 3-1 no Clássico e vai para a final. Bahia e Ceará vão se enfrentar nos próximos dias 10 e 17 de setembro. O segundo jogo da final será na casa do Bahia, contra o Ceará, devido a ter feito a melhor campanha da competição, né? No caso, o Bahia, tá? Então, Bahia e Ceará, a final da Copa do Nordeste, na categoria Sub-20. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Resultados aqui, gente, dessa sexta-feira. Dinamarca e Escócia, 0-0. Suíça, 4. Kosovo, 0. França, 2. Ucrânia, 0. Suécia, 2. Eslovênia, também 2. Aqui, resultados pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Mais um resultado aqui, gente. Itália 5, Estônia 0. Aqui, mais um resultado pelas eliminatórias europeias. Mais um resultado aqui, gente, pelas eliminatórias europeias. A Islândia venceu o Azerbaijão por 5-0. Aqui também amistoso. A seleção do Canadá venceu por 3-0 a seleção da Romênia. Vamos lá, gente, mais dois resultados aqui pelas eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2026. Aliás, eu não passei não, né? Nenhum resultado pelas eliminatórias da CONCACAF, não. Então vamos trazer aqui esses dois aqui. Bom, Curaçao 0, Trinidad e Tobago 0. Beleza? Jamaica 4. Vou dar uma confirmada, gente, só no adversário da Jamaica, tá? Que eu tô um pouco na dúvida aqui. Então, Rússia 0, Jordânia 0. Amistoso. Vamos lá, gente. Eliminatórias da CONCACAF. Jamaica 4, Bermudas 0. Bom, eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026. África do Sul 3, Lesoto 0. Aqui também Camarões 3, Suazilândia 0. Egito 2, Etiópia 0. Senegal 2, 0 para o time aqui do Sudão. Beleza? Então, eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026. Vamos lá, gente. O Independente Rivadavia venceu o Tigre por 3-1. Aqui, pelo que eu entendi, Copa Argentina, tá? Bom, vamos para o Mercadão da Bola? Vamos lá, gente. A agenda de jogos de seleções nesse sábado, tá? Tem uma agenda, sim. Vamos lá? Sérvia e Letônia, nesse sábado, 10 horas da manhã. Vamos ter aqui também a 1 hora da tarde, Andorra e Inglaterra, Portugal e Romênia, ou melhor, Portugal e Armênia. Portugal e Armênia, 1 hora da tarde nesse sábado. Chipre contra a seleção da Áustria, nesse sábado, 3h45 da tarde. Esses jogos que eu estou citando, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Porque também, bom, gente, nesse sábado, às 6 horas da noite, Coreia do Sul contra os Estados Unidos. Estados Unidos e Coreia do Sul, nesse sábado, 6 horas da noite. Nesse sábado, 11 horas da noite,
México e Japão, beleza? Nesse sábado, 11 horas da noite. Esses dois jogos que eu estou citando, jogos amistosos, tá? Em preparação para a Copa do Mundo de 2026. Agora sim partiu o Mercadão da Bola. Bom, gente, eu já havia comentado com os amigos que algumas janelas para alguns campeonatos não fecharam ainda, no caso de transferência, né? E vamos aqui a isso, né? Roger Fernandes, esse jogador estava no Braga e fechou, no Braga de Portugal, e fechou com o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Mkhitaryan, jogador romeno, mais um reforço do Galatasaray, da Turquia. Bom, Marcelo Benevenuto, esse zagueiro de fato que estava emprestado pelo Fortaleza ao Criciúma, foi chamado de volta, mas como está em fim de contrato com o Fortaleza, ele só vai ficar até o fim da temporada mesmo. Ainda disse mais, pediu para que o presidente do Criciúma, no próximo ano, o contratasse, né? Que ele ficará livre de contrato e gostaria de voltar para o Criciúma. Bom, gente, o Botafogo emprestou o jogador Huguinho para o Molenbeek, da Bélgica. O treinador Martim Palermo foi anunciado, né, como o novo treinador do Fortaleza. Contrato a princípio até final, né, de 2025 ali. Mas é lógico, né? Eles sempre colocam, né, no contrato aquela cláusula automática de renovação, né? Então, se ele for bem, se, por exemplo, o treinador Martim Palermo livrar o Fortaleza de ser rebaixado, ele automaticamente deve ter seu contrato renovado com o clube cearense. Bom, gente, o jogador Casimiro, né, volante da seleção brasileira, está suspenso para a próxima partida da seleção, né, dentro dessa data FIFA, que é contra a Bolívia, na Bolívia. E, bom, o Caio Jorge, né, se lesionou. E, bom, sem dois jogadores, o Ancelotti, Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, convocou apenas um jogador, beleza? Ao invés de dois. O Andréas Pereira, jogador recém-chegado ao Palmeiras, está convocado para esse jogo contra a Bolívia pela seleção brasileira. O São Bernardo está se reforçando. O jogador Bruno Silva fechou com o São Bernardo, gente. Aí para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Alguns vão chegando, outros vão saindo. O volante Renier rescindiu o contrato com o Botafogo da Paraíba e não ficará para o ano que vem, não. Está livre no mercado. Aqui também o jogador, ou melhor, agora é falando sobre julgamentos, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. O Tribunal de Justiça Desportiva resolveu por punir o atacante Bruno Henrique do Flamengo por uma manipulação e envolvimento com casa de aposta, essas bets aí, né, na internet. Como isso não pode, então o Bruno Henrique foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva. E qual é a punição? Uma multa de R$60 mil, beleza? E 12 jogos de suspensão, beleza? O atacante Bruno Henrique do Flamengo, portanto, foi punido, tendo essa a consequência, né? Da situação lá que ele se envolveu, né? Aí, com essas casas de aposta, gente. Segundo o Tribunal, né? De Justiça Desportiva, né? Só lembrando. Bom, gente, outra situação de julgamento que houve foi o CSA e o Guarani. Esses dois clubes entraram na justiça pedindo a anulação, principalmente o Guarani, do jogo contra o Anápolis, ainda pela primeira fase, né, da Série C do Campeonato Brasileiro. Qual o motivo? Vamos ver isso aqui. O motivo é que durante o jogo, o Anápolis, devido a uma situação de alterações lá, teria ficado com 12 jogadores em campo ao invés de 11, devido a um atrapalho da arbitragem nas substituições, né?
Então, o Guarani, junto ao CSA, foram lá para pedir anulação desse jogo. E por que o CSA envolvido nisso? Simples. Se o Anápolis, de repente, perde os pontos, ou de repente tem uma anulação da partida contra o Guarani, vamos lá, primeiro ponto. Se o Anápolis perde os pontos, quem fica na Série C é o CSA, ele não é rebaixado. Quem é rebaixado é o Anápolis. Se tem a anulação da partida e de repente é feita uma nova partida, mesmo assim uma chance, e vai lá que seja, o Guarani vence o Anápolis e o CSA fica na Série C. Então agora dá para se entender, né? Os amigos estão entendendo o interesse do CSA nessa situação. Bom, o que aconteceu? Acabou que nada aconteceu. O Guarani perdeu, né, na esfera esportiva. Esse julgamento, o CSA está mantido na Série D do Campeonato Brasileiro, de fato caiu, né? E o Guarani vai jogar a próxima fase aí da Série C, né? Isso aí porque já havia se classificado dentro de campo, né? Bom, gente. Leandrinho, gente, jogador do Vasco da Gama, tem negociações aí em andamento com o Bruges da Bélgica. E a Bélgica é mais um local que ainda tem janela aberta de transferência, tá? Bom, Marco Antônio, esse jogador que pertence ao Náutico, assinou um pré-contrato com o CRB de Alagoas para 2026 e jogar no clube alagoano. O Cascavel, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Paranaense, contratou o meio-atacante Didira, que estava no Central de Caruaru. Bom, gente, quem está fechando aqui com o Atlético San Luís, do México, é o zagueiro brasileiro Robson Bambu, aquele mesmo, ex-Santos, se muito me engano, passou pelo Corinthians. Bom, não vou afirmar isso aqui, né? Mas, bom, esse zagueiro fechou de fato com o clube mexicano, o Atlético São Luís. Bom, aqui também o jogador... Vamos dar uma olhadinha. Jogador saindo para jogar na Europa e jogador livre no mercado, de fato fechando com o Grêmio. Vamos a essas situações aqui. Por empréstimo, o jogador Patrick, me parece ser um lateral, está saindo do São Paulo e agora sim confirmado, né? Não tinha sido confirmado ainda, mas São Paulo confirmou. Ele está indo para o Bafos, do Chipre. Então ele deve disputar a Champions League, né? Ou deve ser relacionado para disputar a Champions League, já que o Bafos do Chipre vai disputar a competição. Vale dizer que ele não é o primeiro brasileiro a estar nesse clube, não. O Davi Luiz, né, zagueiro brasileiro, ex-Flamengo, Fortaleza. Bom, tá jogando por lá, né? Bom, gente, o William, eu já havia anunciado em outro vídeo que esse jogador havia fechado com o Grêmio, aquele mesmo, ex-Corinthians, Fulham da Inglaterra, Chelsea, por aí vamos. Mas ele não havia chegado ainda. Vai chegar, segundo as notícias, nesse final de semana para assinar contrato com o Grêmio. Então, portanto, o William é o mais novo reforço do Grêmio Porto Alegrense. Beleza, gente? Então é isso. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. Bom final de semana para todos. E fui!